Em 2009, quando eu e minha esposa éramos missionários no Paraguai, eu escrevi um relato e mandei para várias pessoas por e-mail, mantenedores da obra lá no Paraguai. Um relato intitulado Um Dia de Sol. Eu quero ler para vocês essa narrativa. Tivemos um dia de sol. Para o chuvoso inverno de Pedro Juan, isso é notável. Pedro Juan Cavalheiro. Os cientistas modernos dizem que o hormônio da alegria, a serotonina, é liberado em nosso corpo quando entramos em contato com os raios solares. Fantástico! A Bíblia afirma que quando o Senhor Jesus, nosso sol, se manifestar, saltaremos de alegria. Malaquias capítulo 4 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O Senhor nos fez perceber, por meio de muitas de suas parábolas, que incontáveis fenômenos do mundo natural simbolizam com muita elegância verdades espirituais. A retirada do joio que cresce com o trigo, a semente, os diferentes tipos de solo, a videira e os ramos. Hoje, para nossa maior alegria, Deus cantou aos nossos ouvidos uma linda parábola. Enquanto o sol brilhava nos céus, cânticos de salvação nos enchiam de alegria. Um jovem senhor que nunca tinha posto os pés em uma igreja evangélica, hoje está firme em todas as atividades de nossa igreja. Quando conhecemos, eram raros seus momentos de sobriedade. O álcool era um problema sério. Mas o Senhor começou uma obra, e como sempre, uma linda obra. Esse senhor abandonou os bares, as noitadas, e sua esposa é só sorrisos. Domingo passado, ele e sua família almoçaram na casa de seu pai, do pai dele. Seu irmão também foi, levando 4 fardos de cerveja. Esse senhor, cujo nome eu vou omitir aqui propositalmente, que estava frequentando a igreja, pegou uma latinha e não a abriu. Trouxe essa única latinha para a sua casa, pôs na geladeira, e ela está até hoje fechada, passada uma semana. Sua esposa está radiante, contando às amigas que Deus ouviu suas orações e libertou o seu esposo da bebida. Aqui, deixando bem claro, o vício da embriaguez. Poucas horas antes de ouvirmos esse testemunho tão lindo, tão singelo, recebemos uma mensagem de uma jovem senhora paraguaia, nova convertida. Em português, a mensagem seria assim: oi, pastores, eu queria contar-lhes algo que superei faz mais ou menos 8 dias. Como todo mundo, quando passamos em frente a uma imagem no posto, que eu não vou também citar o nome, um posto grande lá em Pedro Juan, e uma imagem em tamanho real, humano. Quando passamos em frente à imagem, num posto tal, prostramo-nos diante dela e lhe pedimos a bênção. Mas eu lhes conto, dizia ela para nós, para mim, para minha esposa, por mensagem, que deixei de fazer isso, pois li muito a Bíblia e compreendi que não estava correto inclinar-me diante de uma imagem. Também te digo, pastor Aline, que o texto que li à noite fala sobre isso. Eu me alegrei muito, visto que mais uma vez me deixou muito segura do caminho que estou seguindo, que é seguir Jesus. Eu encerro o relato dizendo: o brilho do sol. Senhor Jesus, muito obrigado. Continue a brilhar nesses corações com a tua graça e poder. Que o Paraguai seja sacudido por tua glória. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu estava olhando para esse relato, lembrando o seguinte: essa última senhora continua firme em Cristo, mas o casal não. Já há muito tempo eles se afastaram do Senhor e ele voltou para a bebida.
Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 13: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Eu estava olhando para essas histórias e pensando: meu Deus, de fato o sal não pode se desconfigurar. Ele não pode perder sua essência. Interessante que há alguns poucos alimentos, existem, que são imperecíveis. Por exemplo, em 2015, arqueólogos encontraram mel de 3.000 anos. Estavam escavando túmulos no Egito. E o mel de 3.000 anos era perfeitamente comestível. Isso saiu na revista Nature. Dizem que a durabilidade do mel, por exemplo, é graças às suas características únicas. Ele tem baixíssima quantidade de água, alta quantidade de açúcar. As bactérias não conseguem crescer no mel. E o mel também contém, para surpresa de muitos de nós, peróxido de hidrogênio, pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, que inibe o crescimento de micróbios. As abelhas produzem o mel para os mais jovens em suas colmeias como alimentação e proteção. Mel não estraga. Mel verdadeiro, né, gente? Não é açúcar derretido. As falsificações que tem por aí. O verdadeiro mel não apodrece nunca. Sal também não. Interessante que a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 5, verso 13, e a gente precisa fazer algumas perguntas. Como sal perde gosto se sal é imperecível? Do que Jesus está falando aqui? Há quem diga que Jesus estava se referindo a um provérbio conhecido nos seus dias, talvez um ditado romano. O sal, todos sabemos, ele possui uma propriedade distinta. Ele, e nos tempos bíblicos de modo especial, com exclusividade, ele, sal, aviva sabor. Além, é claro, de conservar os alimentos. Mas quando a gente olha para esse texto, necessariamente no grego, a ideia, e quem fala isso também é o Champlin, a ideia não é indicar uma função definida, ou seja, Jesus necessariamente não está falando sobre o sal como condimento, como avivador do sabor, ou como preservador dos alimentos. A ideia aqui necessariamente não é específica uma dessas funções, mas a ideia predominante é a geral de que a pessoa, uma vez santificada, uma vez rendida a Cristo, e na sequência anterior Jesus vinha falando sobre as bem-aventuranças, encerrando com aqueles que são perseguidos por amor a Ele. Uma vez santificado, o crente deve possuir a realidade daquilo que ele confessa. O interior deve ser condizente com o seu exterior. Sal não pode perder suas características exclusivas. Sal não pode perder sua identidade, seja ela qual for. Uma delas, sem dúvida, é a de avivar sabor. Os especialistas em alimentos dizem que, e em química, dizem que sal puro não perde seu caráter distinto. O sal purinho, cloreto de sódio, não se descaracteriza, mas ele perde as suas características, ou pode perdê-las, quando está misturado com elementos impuros, estranhos a ele, sal. Aí ele corre o risco de perder suas propriedades. E aqui a gente vai entender bem claramente o que Jesus está falando sobre sal que deixa de ser útil. Na Palestina, a terra onde Jesus está enunciando suas palavras, o sal vinha principalmente de uma região chamada Jabel Uzdum. Jabel Uzdum ficava na costa do Mar Morto. O sal dali era conhecido como sal Sodoma. Muita gente passando por ali, viajantes, dizem que
O sal dali, em determinadas condições, que daqui a pouco eu vou explicar, pode mesmo perder seu sabor, seu caráter. Ele se transforma numa outra coisa. Vamos entender o processo então de Jabel Uzdum. O sal era extraído do Mar Morto, as salinas, mas uma parte dele era separada, porque estava muito misturada com elementos estranhos, inclusive terra, e não poderia ser comercializado para alimentação. O sal puro era comercializado. O sal misturado era depositado, por exemplo, em armazéns ou salas do templo em Jerusalém. Olha que interessante. Para quê? Porque as colinas do templo, ou as ladeiras que davam acesso ao templo, lembrando que o templo de Jerusalém é no local alto, as ladeiras que davam acesso ao templo e o pátio do templo de mármore eram escorregadios. E o sal servia justamente para evitar que as pessoas caíssem. Esse era um dos usos. O segundo uso, sal no chão, era, como até hoje é feito na Europa, quando eventualmente nevava em Israel, em alguma parte de Israel, em Jerusalém eventualmente neva, quando eventualmente nevava, o sal era jogado, esse sal impuro, esse sal misturado com terra e elementos orgânicos outros, esse sal era jogado para derreter o gelo, para que as pessoas pudessem transitar. Sal usado para as pessoas pisarem. Só que, para as pessoas pisarem, há outras coisas. Não precisaria ser um sal, justamente porque ele não é puro. Aqui a gente está entrando na essência da coisa. Poder-se usar outras coisas como pavimento. Poder-se usar talvez alguma fonte de calor para tirar aquele gelo de lá. Poder-se raspar o gelo do lugar de algum modo. Mas o sal inútil serve para ser pisado. Se de um lado não se precisaria necessariamente usar sal para isso, de outro, só o sal tinha o poder de, nos alimentos, salgar. Esse é um atributo exclusivo do sal. E Jesus usa essa figura para dizer, olha, vocês possuem umas características que são exclusivas de vocês, meus seguidores. Se vocês não apresentarem essas características ao mundo, ninguém as apresentará. E aí vocês se tornam úteis para serem pisados. Jesus faz uma pergunta: se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Jesus não está dizendo que ele não vai ser usado em coisa alguma, mas Jesus está dizendo que ele será usado naquilo que não é a sua função essencial. Há quem diga que o Senhor está fazendo referência a algo que depois a carta aos Hebreus vai dizer, no capítulo 6, dos versos 1 a 6, aquele que uma vez se aparta do caminho, não consegue voltar tão facilmente assim. Depois de perder o seu sabor, o sal nunca mais readquire o seu verdadeiro caráter. A gente, na hora, aqueles que têm o hábito da leitura bíblica, ou já ouviram determinadas pregações sobre alguns textos da Bíblia, na hora, ao ouvirmos isso, por exemplo, a fala de Hebreus capítulo 6, que é um texto de difícil compreensão, Hebreus 6, de 1 a 6, na hora nós pensamos, por exemplo, no filho pródigo. Ora, ele saiu de casa, ele gastou os bens, inclusive com meretrizes, diz a Escritura, e ele voltou. Sim, ele voltou. Mas o texto enfatiza, e nós precisamos enfatizar, algo que o professor Henry Alford, de Cambridge, dizia. O propósito dessas palavras, ele está se referindo a Hebreus, o propósito dessas palavras não é esmagar os que caem,
mas avivar o senso de dever e impulsionar os discípulos a andarem de acordo com o seu chamado. Não dá para descuidar. Se o cristianismo não funcionar como ele deve funcionar, o mundo, de modo geral, não receberá a graça de Deus. No dizer de Jesus, esse sal para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, ser pisado pelos homens. Eu estava pensando sobre ser pisado pelos homens, o que Jesus quereria dizer com isso, de modo bem prático. E eu me lembrei da história de um sacerdote do Antigo Testamento chamado Eli. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram ímpios, filhos de sacerdote, também chamados para o sacerdócio, e eles roubavam parte das ofertas, eles eram corruptos, pegavam coisas do sacrifício do Senhor que eles não poderiam tocar. Eles tinham práticas abomináveis, moralmente abomináveis, diz a Bíblia, na área do templo. E a Bíblia também diz que Eli, seu pai, não os repreendia. Eli fingia que não via nada daqueles acontecimentos. E certo dia Deus se revela a um menino, um tal de Samuel, fala com ele à noite, chama-o, e depois de Samuel, enfim, dar um sim para a fala do Senhor, porque no início ele não está entendendo que é Deus quem o chama. Depois de perceber que era Deus, e por instrução do próprio Eli, perceber que era Deus falando, o Senhor diz para Samuel que tiraria Eli do sacerdócio, toda a casa de Eli do sacerdócio, nenhum dos descendentes de Eli permaneceria no sacerdócio. Mas nós fazemos uma pergunta: ora, se Eli era tão ímpio assim, se Eli levava tão na flauta a obra de Deus, tão relaxadamente a obra de Deus, por que de imediato Deus não o removeu? Se ele já há algum tempo era um sal sem sabor, se ele como sacerdote permitia coisas abomináveis, inclusive na área do templo, por que Deus não o removeu de imediato? Porque de algum modo ele serviria para que outros que de fato queriam buscar a Deus, como aqueles judeus que queriam buscar ao Senhor e tinham que pisar o sal para chegar no local de culto, ele de algum modo precisava ser útil para quem de fato queria buscar a Deus. E o início do livro de 1 Samuel deixa exatamente isso patente aos nossos olhos, quando Ana, mãe de Samuel, vai ao tabernáculo, vai ao templo para buscar ao Senhor e pedir um filho. Deus usa Eli para abençoar Ana e profetizar sobre a vida de Ana. Ele é um sal que de algum modo é útil para quem de fato quer buscar a Deus. Ele é o sal sem sabor. Samuel depois vai entregar a profecia para Eli. Vai dizer que toda a casa dele seria removida, que nenhum descendente dele continuaria no sacerdócio. E Eli não se constrange profundamente, Eli não muda a sua atitude, não remove os filhos do sacerdócio, nada. Ele não toma nenhuma providência real com o caso. Ele continua sendo um sal impuro. O sal não pode perder a sua mais profunda identidade. Ele com exclusividade tem o poder de salgar. Ele com exclusividade dá sabor para um mundo sem gosto nenhum. O Talmud, que é o registro das tradições orais, das discussões do judaísmo, na verdade do judaísmo rabínico, discussões dos rabis, dos mestres judeus, diz que o sal não era puro e útil, o sal que não era puro e útil para ser usado nos ritos dos sacrifícios, as ofertas no templo que eram agregadas de sal. Esse sal, diz o Talmud, era lançado nos degraus,
nos declives ao redor do templo, como disse a vocês, para impedir que o terreno se tornasse escorregadio e então esse sal fosse pisado pelos homens. O Talmud também diz que parte do sal, o sal impuro, era usado na pavimentação de estradas em Israel. Sal para ser pisado. Uma epístola, a epístola a Dioneto, uma epístola apócrifa, um livro que não faz parte do Novo Testamento, um livro lá do 2º século da nossa era, diz com eloquência, com muita intensidade, por mais de uma vez, que o mundo será destruído, ou seria destruído, se os crentes não estivessem presentes. Não crentes de boca, mas crentes de vida. O Antigo Testamento e outros escritos antigos empregaram essa comparação do sal para dizer daquilo que é o mais útil numa sociedade. O sal que perde seu sabor, o sal que perde suas qualidades distintivas, não tem propósito nenhum de existência. Ele pode ser pisado pelos homens e mais, ele deixa de ter dono. Quem é dono do sal que está jogado na estrada? Quem administra ou cuida do sal? Quem é o responsável pelo sal que está lá jogado no caminho? E mais, algum de nós aqui já usou, temperando o alimento, apenas um único grão de sal? Ninguém. No mínimo você usa uma pitada de sal, mas uma pitada de sal é um amontoado de grãos de sal. Quando a gente pensa nessa característica única do sal, de dar sabor, nós também unimos a essa característica a capacidade que o sal tem de sempre trabalhar em conjunto. Essa é uma característica iminente do sal. Vários grãos se unem numa pitada, e às vezes numa generosa pitada. Sempre o sal trabalha em conjunto. Daniel Souza, líder do Ministério de Louvor Frutos do Espírito, compôs uma canção belíssima, baseada em Efésios capítulo 4, versos 4 a 6, que diz: um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito intercessor. E ele prossegue: um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo. Anos mais tarde, o Ministério do Louvor Diante do Trono grava em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul: Pai, faz-nos pois tens nos dado tua glória, para que sejamos um. E lá na frente, essa mesma canção vai dizer algo que nós conhecemos bem: a nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade,
A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E o Brasil saberá, e o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Aleluia. Sal não perde a sua característica exclusiva, dar sabor. E ele dá sabor, evidentemente, dando para o mundo a única palavra que produz vida, a única, que é a palavra de Jesus. Mas o sal também só trabalha em conjunto. Não é um grão, é uma pitada, é uma colher, é um conjunto de grãos. A prática dessa palavra, essa palavra de sermos um como sal, traz salvação, diz a canção do Diante do Trono, traz salvação sem precedentes. Não faz muito tempo, nas Ilhas Fiji, lá no meio do Oceano Pacífico, Deus fez algo glorioso, um poderoso avivamento, quando o povo de Deus se uniu em oração, em clamor, em choro, em confissão de pecados, por sua terra. Nossa igreja tem crescido já há alguns anos. Temos passado por esse turbilhão que o mundo inteiro está passando. E aqui eu vou citar um dado, não sei quantos de vocês estão acompanhando isso, e oramos para que continuemos assim. Desde o dia 17 de outubro, os óbitos por Covid não aumentam em Aquidauana. Já há mais de um mês, ficamos em 64, esses são os números oficiais, ficamos em 64 óbitos. Nossa igreja segue crescendo, apesar de toda essa loucura em que o nosso mundo está metido. Mas nessa noite nós voltamos a essa reflexão de que a nossa unidade como sal da terra traz a glória do Senhor. Somos uma família cristã que se reúne diante do Senhor e em torno do Senhor, dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Nós nos reunimos no culto, mantendo acesa a chama da adoração, a adoração pública. Senhor, eis-nos aqui. Aqui nesta cidade tem um povo que publicamente te canta louvores, ergue as mãos a ti, ergue orações, invoca o teu nome. Mantemos viva essa chama nas casas, nas células, não apenas nas casas, mas nas células onde quer que elas se reúnam. Dizendo ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos a nós, aos nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossos conhecidos, nossos familiares. Somos as 5 virgens prudentes, ansiosas pela chegada do noivo. Somos um povo comprado pelo precioso sangue de Cristo, comprados de toda tribo, povo, língua e nação. Olhamos para Jesus e dizemos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Olhamos para Satanás e dizemos: tu és nosso inimigo e vamos contra ti em nome do Senhor. Mais um detalhe: só dizemos isto a Satanás e a mais ninguém. Rejeitamos conscientemente toda e qualquer semente de discórdia que Satanás queira implantar nos campos do Senhor, fazendo o sal perder o seu sabor. Como disse Jesus nos versos anteriores a esse verso: vós sois o sal da humanidade. Como disse Jesus,
Nós somos aqueles que temos a bênção da paz. Bem-aventurados os pacificadores, disse ele 4 versos antes apenas. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quem são eles? Eles são os que promovem a paz entre o povo de Deus. Eles são os que reconciliam os homens perdidos, as mulheres perdidas, os jovens perdidos, as crianças perdidas, os velhos perdidos com o seu Criador. São filhos da paz. O apóstolo Paulo escreve: todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Diga comigo: Deus nos confiou, por meio de Cristo, o ministério da reconciliação. E agora eu digo a você, Pibaua, portanto tu és sal para dar sabor a esse mundo insípido. Tu és sal. Tu és sal. Para falar de Cristo, para estar junto dos irmãos, para não se descaracterizar e virar uma outra coisa que não seja o sal que preserva o mundo. Tu és sal. Reconciliação, diga comigo: reconciliação. Ao dizer reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, Paulo desperta em nós sentimentos belíssimos. Essa semana eu dizia para minha esposa, e nós conversávamos, que bom podermos olhar simplesmente para uma pessoa e em Cristo dizermos: é meu irmão. Sem mais. É meu irmão. Essa palavra de Paulo desperta esses sentimentos poderosos em nós, ternos. Reconciliação. Uma das canções que entoamos aqui hoje dizia que o reino do Senhor é um reino de justiça e igualdade, bondade, fidelidade. Os muros de separação caem. Que bom podermos dar as mãos ao nosso único Senhor, Salvador, Jesus Cristo, e dizermos para Deus: ó Deus, Tu és nosso Pai. Que bom podermos juntos colher multidões de vidas preciosas para Deus, juntos, em nome de Jesus. 2021 se aproxima rapidamente. E uma das palavras que precisa estar queimando em nossos corações para o próximo ano é justamente esta, de Efésios capítulo 4, versos 1 a 6, à luz do que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, verso 13: vós sois o sal da humanidade. Efésios capítulo 4, versos 1 a 6 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, o prisioneiro, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, uma paciência longa, um pavio longo, bem esticado, com longanimidade, suportando-vos, carregando mesmo os fardos uns dos outros, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar, diga comigo, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo prossegue dizendo: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Salgue, juntamente com seu irmão, com sua irmã, dê sabor para esse mundo. Leve Jesus,
Leve Jesus para esse mundo sem graça, sem gosto. Traga beleza e sabor para Aquidauana, Anastácia e região. Em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.